Olá, estamos de volta à nossa caminhada pela estrada da salvação e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos une, que nos conduz, que nos ilumina. Peçamos ao Pai que nos acompanhe, nos abençoe e nos ajude a conhecer mais e profundamente o seu grande mistério. O grande mistério que está nele, que está em seu Filho e que está no seu Espírito. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E começamos disto. A igreja celebra, neste domingo, quer dizer, o domingo que passou ontem, a igreja celebrou a solenidade da Santíssima Trindade. Realmente, este é o maior dos mistérios da nossa fé. Nós temos o mistério, vários mistérios, Nossa Senhora, Jesus especialmente, na sua caminhada. Nós temos, a igreja vai nos colocando vários mistérios para serem revelados ao longo do ano. Mas o grande mistério, o mistério central, chama-se Jesus Cristo. Então nós temos aquilo que chamamos de mistério Cristo. Mistério Cristo, quer dizer, o mistério Cristo é a pessoa de Cristo. É quando nós nos dirigimos o nosso olhar, o nosso pensamento em busca de um entendimento maior de qual é o significado da pessoa de Jesus Cristo para nós, que somos cristãos. Se quisermos ser verdadeiramente cristãos, ou seja, de Cristo, temos que conhecer mais profundamente quem é Cristo. E é por isso que ele se abre para nós. É um grande mistério, um mistério que se revela a nós. É o mistério do Senhor que vem do céu para se encarnar como um ser humano no seio da Virgem Maria. Este é um dos maiores, é um grande mistério. O próprio Deus que resolve se encarnar no seio de uma virgem para, através do seu filho, ele promover a nossa salvação. Então este é o grande mistério, o mistério Cristo. E durante o ano nós temos também o que nós chamamos de mistério de Cristo, que é exatamente aquele que nos leva a mergulhar mais a fundo nos ensinamentos e nos acontecimentos que marcaram a vida de Jesus em sua passagem humana pela terra. Então, uma coisa é o mistério Cristo, que é a pessoa de Jesus Cristo, estudada, analisada, compreendida na sua essência, e o outro é o mistério de Cristo, que não deixa de ser o próprio Cristo, mas nos seus ensinamentos. Ora, isso se divide pelo ano inteiro. E nós notamos perfeitamente bem que liturgicamente isso se revela em quê? Naquilo que nós chamamos tempos litúrgicos dentro do ano litúrgico. Então, o primeiro tempo litúrgico é o
ficou o tempo do advento. E o tempo do advento, ele nos leva a meditar sobre tudo aquilo que Deus falou no Antigo Testamento. O tempo do advento é informado, digamos assim, pelas leituras do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento começa com Jesus, e o advento é a preparação para a chegada do Messias, como foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. A lei e os profetas e outros escritos que formam o Antigo Testamento, quer dizer, a primeira parte da Bíblia Sagrada corresponde àquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a antiga aliança, a aliança primeira que Deus fez com o povo que ele escolheu para si, o povo que era o seu quinhão, aquele povo que estava escravizado no Egito, e de onde ele partiu para retirar do Egito, para tirar da escravidão do Egito para a liberdade da terra da promissão. O Antigo Testamento fala disso, mas sempre visando a uma coisa lá na frente, a chegada do Messias, daquele que era o enviado de Deus, que seria o enviado de Deus, com uma missão específica, a missão de salvar o homem, quer dizer, a humanidade, toda a criação decaída pelo pecado cometido pelo primeiro homem, pelos primeiros pais. Em outras palavras, Deus cria o ser humano, Deus dá vida ao ser humano, Deus coloca o ser humano acima de qualquer coisa, como está lá no Salmo número 8, por exemplo, Salmo número 8, que descreve bem a dignidade do ser humano diante da majestade de Deus. Deus criou esse ser humano para ser isso, para ser uma pessoa à semelhança dele. Deus cria o humano para isso, conforme a sua semelhança. E o que faz o humano? O humano ouve outras vozes, e no caso uma voz representada metaforicamente por uma serpente, ouve a voz da serpente, que está tentando a criatura a voltar as costas para Deus. E ao invés de aceder ao desejo de Deus e fazer aquilo que Deus quer, a criatura se volta, ou melhor, volta as costas a Deus, dá ouvidos a outra voz que não a voz de Deus. Esse virar as costas a Deus, numa linguagem bem simples, esse virar as costas a Deus é que nós chamamos de pecado. O pecado é dar as costas a Deus. Quando damos as costas a Deus, é muito simples. Deus diz lá, não matarás. Quinto mandamento, não matarás. Aí vem o homem, vem a criatura e mata. Caim mata Abel. Então, mata. Ora, ao matar, ele contraria, ele desrespeita uma ordem direta de Deus. Portanto, não é que esteja fazendo, está contra Deus, está contra Deus, mas está contra Deus porque ele vira as costas, porque não dá ouvidos àquilo que Deus está falando, e Deus é Deus, como nós vamos ver já. Quer dizer, o que é Deus? Bom, então essa primeira parte do ano litúrgico, voltando a ele, chama-se Advento, quer dizer, advenire, para vir, é o que está por vir. E esse advento, ele se conclui, então,
nós vamos vendo isso com a leitura dos profetas, não é? Todas as leituras se concentram no Antigo Testamento, na liturgia, então elas vão nos encaminhando, conforme o ano, não é? Elas vão nos encaminhando para a chegada do Messias, que chega no Natal. Segunda parte do ano começa exatamente ali, no Natal. É o que nós chamamos de tempo do Natal. Esse tempo do Natal, ele diz respeito especificamente à figura de Jesus. Aí ele já apareceu. Começa o Novo Testamento. Ele começa exatamente com o nascimento de Jesus. E quem é Jesus? O próprio nome está dizendo, Javé salva. Ele é o Filho de Deus. O Filho que Deus prometera enviar para resgatar a humanidade decaída pelo pecado através da sua entrega, da sua oblação, do seu sacrifício em holocausto pela criatura que se afastara de Deus. Então, desde o início, quando a criatura se afastou de Deus, Deus imediatamente fixou que em algum momento, que São Paulo vai chamar na carta aos Gálatas de chegada à plenitude do tempo, quer dizer, na plenitude do tempo, Deus enviaria o seu Filho com essa missão, a missão de resgatar a humanidade do pecado, quer dizer, da escravidão do pecado. Ele, que é o Filho de Deus, portanto impecável, assume os nossos pecados e o entrega ao Pai em holocausto. Holocausto quer dizer, ele entrega a sua própria vida, que é imolada não no altar da cruz, ele entrega a sua própria vida para a salvação da humanidade. A humanidade é salva, quer dizer, salvação da humanidade significa o homem, a criatura humana e toda a criação voltam novamente a ser um com Deus. Ora, para ser um com Deus, era preciso que o próprio Deus viesse nos resgatar. Nenhuma outra criatura teria esse poder, teria essa capacidade dada à sua limitação. Pois então só Deus deixa de lado a sua condição divina, como nos diz São Paulo aos Filipenses, ele deixa de lado a sua condição divina para assumir a nossa forma, para que como pessoa humana ele pudesse levar o homem de volta a Deus. Este é o mistério Cristo. Ele veio fazer isso. Mas justamente isso vem a ser um grande mistério dele. Portanto, que começa no tempo do Natal, Natal que se estende do nascimento de Jesus, o tempo de Natal, até o seu batismo. Porque é no batismo que ele entra ele começa o seu ministério, por assim dizer. Então, primeiro nós temos o advento, estamos recapitulando. Primeiro nós temos o advento, que fala da vinda do Filho de Deus. Depois o Filho de Deus nasce, Natal. E ele começa a sua vida. Ele passa 30 anos na sombra, escondido. Não se fala do Filho de Deus durante 30 anos. Só se começa a falar dele quando aos 30 anos, ou por perto disso,
mas a gente diz 30 anos, segundo São Lucas, né? Ele vai ao Jordão para ser batizado por um parente dele, que é um primo dele, que é João Batista. Aí começa uma outra parte. Ele vai dar início ao seu ministério público, porque ele veio primeiro, não para se entregar logo, ele veio trazer à humanidade o verdadeiro sentido do desejo, do querer de Deus para nós. Ele veio trazer para a humanidade a realidade de Deus para nós. Esta realidade se funda numa palavra: amor. Porque Deus, que foi o Criador, Ele criou por amor. E se Ele criou por amor, Ele quer, por amor, que todos vivam. Ele cria para a vida, não cria para a morte. Se o pecado mata a criatura em relação ao Criador, se nós podemos dizer isso, o próprio Criador não quer que a criatura morra. A única maneira de fazer com que a criatura se levante novamente é através dele próprio, mas dele próprio encarnado no seu Filho. Então é pela figura do Filho, e é essa segunda parte que isto vai acontecer. Muito bem, passa-se o tempo, e aí nós entramos num terceiro período do ano litúrgico, que se chama Quaresma. São 40 dias de preparação para quê? Para o grande momento do ano litúrgico. A grande data do cristianismo não é necessariamente o Natal. O Natal, claro, se não houvesse Natal, não haveria, por exemplo, a Páscoa da Ressurreição. O grande momento do ano litúrgico é a ressurreição de Jesus. Esse é o grande ponto. E isso é celebrado numa semana inteira, que a gente chama de Semana Santa. Mas não é só a Semana. A Semana Santa é o final daquele período de preparação. Assim como o Advento preparou para a chegada de Jesus, a Quaresma prepara para a entrega de Jesus na cruz, para a sua morte, o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. Quando falamos de Cristo crucificado, não podemos deixar de falar de Cristo ressuscitado. Isto é mais importante do que Cristo crucificado. Cristo crucificado é o mesmo Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado é o mesmo Cristo crucificado. Esse vai ser o grande momento em que, aquilo que eu disse, a vida vence a morte. A tal ponto que São Paulo vai nos ensinar com uma pergunta lapidar: ó morte, onde está a tua vitória? A ressurreição de Jesus mata a morte. Portanto, desde o início, não era desejo de Deus, que criou para a vida, que a sua criatura morresse. Nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida, e vida em plenitude. E esta vida em plenitude nos é dada por Deus em seu Filho Jesus. Unidos os dois pela expressão do seu amor, que é o Espírito Santo.
nós chegamos então àquilo que nós chamamos de Páscoa. A Páscoa, o domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa é o domingo da ressurreição de Jesus. Por isso é que nós falamos assim, ou devemos falar assim, celebramos a Páscoa na ressurreição de Jesus. Não é da, porque é na ressurreição de Jesus, na ressurreição de Jesus, que nós passamos Páscoa, da morte para a vida. Na ressurreição de Jesus. Então é a Páscoa na ressurreição. Esse domingo, que é o domingo de Páscoa, inicia, portanto, aquele grande período que nós acabamos de celebrar, que é o período pascal, que nós chamamos agora, na liturgia moderna, de tempo pascal. Mais para trás era chamado de ciclo pascal. E o que se celebra? Porque a missa é uma celebração, a liturgia é uma celebração, é uma ação de graças a Deus, porque Ele nos dá uma coisa que só Ele podia dar, mais ninguém. Ele nos dá a certeza da vida e vida em plenitude, no Cristo ressuscitado. Então ela é celebrada durante 50 dias, por uma razão simples. Nós estamos recapitulando. Jesus passou um tempo, os judeus, voltando atrás, eles celebravam 3 grandes festas. A festa da Páscoa, que era o início do Êxodo, quer dizer, quando eles saíram do Egito e atravessaram o deserto. Eles atravessaram o deserto durante 40 anos. Os 40 dias da Quaresma lembram isso. Os 40 anos que os judeus passaram atravessando o deserto antes de entrarem na Terra Prometida. Então, eles passaram 40 anos. Nós celebramos isso com 40 dias. Muito bem, então esse êxodo, a saída da terra da escravidão, a Páscoa e a passagem, Páscoa, Pessach, a passagem do Mar Vermelho, passagem do Jordão, passagem do deserto, passagem, Páscoa, êxodo, saída de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. Isto é celebrado na nossa Páscoa como a passagem de Cristo da morte para a vida. Esta é a grande e verdadeira Páscoa, definitiva Páscoa, a passagem da morte para a vida. Pois este período em que nós celebramos esta vitória de Cristo sobre a morte, nós chamamos de tempo pascal. Então, a primeira das festas dos judeus, isso é calcado lá atrás nos judeus, chama-se Páscoa. A segunda grande festa, que era celebrada no verão do hemisfério norte, portanto, começando em junho e indo até setembro, no verão do hemisfério norte, se comemorava a festa de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º dia. Porque no início os judeus celebravam as primeiras colheitas que eles fizeram no deserto. Então, 50 dias depois da saída do Egito, eles celebravam isso, o tempo da primeira colheita, quer dizer, 50 dias depois. A isso chamava-se Pentecostes. E até hoje ele é celebrado igualmente. É a segunda grande festa. E a terceira grande festa dos judeus vai ser lá no outono, mais chegando ao fim do ano, outubro, novembro, em que eles celebram o Yom Kippur, quer dizer, o dia do perdão, numa festa chamada das tendas, que relembram as tendas que eles armavam no deserto para a sua travessia.
em que se acende a luz, etc., e fazem uma grande celebração chamada a do Dia do Perdão, em que se pede perdão e Deus perdoa a todos. É o Yom Kippur, celebrado até hoje. Tudo isso continua a ser celebrado. Ora, os seguidores de Jesus eram, primitivamente, judeus. Eles celebravam o que? Jesus era um judeu, nasceu no seio do povo judeu e no seio do judaísmo. Então, o que é que ele fez depois? Ele fez exatamente isso. O que é que o cristão fez? O que é que São Lucas faz? Ele pega essas celebrações da lei judaica e adota essas celebrações a partir de Jesus. Então, Páscoa, Pentecostes e tendas serão incorporadas pelo cristianismo nascente. Tanto assim é que Lucas só coloca Jesus em Jerusalém, Jesus adulto, uma única vez. Nós sabemos que ele foi 3 vezes, foram 3 anos que ele passou ensinando ao povo. É o seu ministério, é o mistério de Cristo. É aquilo que ele ensinou a todo mundo. E os milagres, aspas, os sinais que ele realizou. Então, São Lucas, que era um didata, ele procura colocar as coisas assim em paralelo. Por quê? Porque ele está querendo mostrar que aquilo que está no Antigo Testamento é concretizado no Novo Testamento. Jesus é a concretização da vontade do Pai. É a que expressa inicialmente pelos profetas lá no Antigo Testamento. Então, tudo que os profetas predisseram, os profetas falam de Jesus. Falam não do nome Jesus, mas do Messias que viria. E Jesus provou que era o Messias. Tanto provou que quando ele pergunta aos seus discípulos quem é que eles dizem que ele, Jesus, é, Pedro, em nome de todos, responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vem como Messias fazer exatamente aquilo que o Pai tinha pedido. Em obediência ao Pai, ele foi à morte, e morte de cruz. Muito bem, então esse período é exatamente aquele que faz São Lucas. Ele pega essas festas judaicas e as associa ao cristianismo. Daí, Jesus morre na véspera da Páscoa judaica. Por isso a gente chama de Páscoa. Segundo, Jesus ressuscita. E depois será celebrada uma festa mais à frente, 50 dias. Nós temos exatamente o período que vai da Páscoa da ressurreição até o Pentecostes, nós temos exatamente 50 dias. Por que Lucas coloca o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, por que ele coloca o Pentecostes 50 dias depois? Por um motivo simples. O Pentecostes judeu, lá no Antigo Testamento, originalmente era uma festa agrícola. Celebrava-se a entrega a Deus das primícias da terra. Aquilo que a terra produzia, os primeiros frutos da terra, eram entregues a Deus, por agradecimento e louvor. Então fazia-se isso. Só que com o passar do tempo, essa festa que era originalmente uma festa agrícola, passou a festa religiosa. As autoridades religiosas de Israel, quer dizer, os escribas, os doutores da lei,
porque a lei era tudo. Os doutores da lei passaram com o tempo a ensinar que foi justamente num Pentecostes, quer dizer, num dia dessa festa, que Moisés, tendo subido ao Monte Sinai, lá recebeu as tábuas da lei. Então, no tempo de Jesus, o Pentecostes judeu era exatamente a comemoração da entrega das tábuas da lei a Moisés. Quer dizer, a lei de pedra. Lucas coloca o Pentecostes cristão, quer dizer, depois da ressurreição no Pentecostes, ele coloca a descida do Espírito Santo. Ele coloca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição de Jesus. Primeiro porque Jesus tinha prometido mandar o seu Espírito como Paráclito, ou seja, aquele que iria ajudar os discípulos a crescerem e se firmarem na fé e a levarem para todo mundo. E aí, Lucas coloca naquele dia, por quê? Porque se é a festa da lei, a festa do início da lei, é a festa em que celebra Moisés descendo da montanha com as tábuas da lei, portanto Moisés, o legislador de Israel, porque ele entrega as tábuas da lei, que lhe tinham sido prescritas, que tinha sido escrita pelo próprio Deus, no alto do Monte Sinai. Essa festa, a festa da lei, que era tudo para eles, Lucas associa isto à nova lei que Jesus veio instaurar. Então, no Pentecostes, o cristão celebra o início de uma nova vida marcada por uma lei também, só não mais uma lei de pedra, mas uma lei de carne, uma lei do coração, a lei do amor. Jesus não tinha dito? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus é a expressão suprema, expressão final. Depois dele, antes dele, não existe nada mais, não há ninguém mais que possa representar o amor de Deus por nós. Jesus é a expressão humana desse amor, do amor de Deus por nós. Então, ao celebrar a vinda do Espírito Santo, que é o amor de Deus, é o amor que une, é o liame que liga o pai ao filho, é o seu amor, é o amor de um pelo outro, o amor recíproco de um para o outro, o amor inextinguível de um para o outro, o que liga os dois é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, mas é o Espírito de Jesus também, que é Deus com Deus. Então, o que acontece? Ligados pelo Espírito Santo, Jesus tinha dito: eu pedirei ao Pai que envie a vocês o Espírito Santo, quer dizer, o Paráclito, o advogado, aquele que vai confirmar a vocês tudo o que eu ensinei, e é aquele que vai dar forças a vocês, para vocês levarem essa mensagem de amor para o mundo inteiro. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Jesus, é a boa nova. A boa nova de quê? Servia lá para trás e serve para hoje. A boa nova da salvação, que Jesus nos trouxe, morrendo e ressuscitando por nós. Pois bem, Lucas é tão didático que ele faz uma outra coisa. 40 dias depois da Páscoa,
ele cria uma outra história, que ele descreve pictoricamente nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Ele descreve nos Atos dos Apóstolos o que se chama a ascensão de Jesus. Quer dizer, Jesus termina a sua missão na terra 40 dias depois da Páscoa, da ressurreição. Ora, o que isto nos lembra? Nos lembra aqueles 40 dias que medeiam, que vão da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. São 40 dias. E esses 40 dias representavam o quê? Representavam o êxodo, a saída da escravidão para a liberdade. Esses 40 dias representavam também os 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo demônio. Mas também representavam os 40 dias que Moisés passou no alto do monte até receber a lei. Acabei de dizer que a festa do Pentecostes era a festa, a celebração da lei, da entrega da lei. Então, ele coloca 40 dias que trazem à lembrança toda essa memória. Jesus passou 40 dias depois da sua ressurreição apresentando-se aos seus discípulos como o ressuscitado que havia sido crucificado. Quer dizer, o crucificado ressuscitado. Uma pessoa que era de carne e osso, continuava a ser, tanto que no seu corpo glorioso, porque já ressuscitado, as marcas da paixão continuavam impressas. Os estigmas de Jesus, os cravos que furaram-lhe as mãos, ele mostra as mãos, não mostrou para Tomé, não é? E não tem um furo, não tem uma abertura no peito, causada pela lança, quando ele estava no alto da cruz. Então, quando Tomé diz que só acredita na ressurreição de Jesus, só acreditaria se ele tocasse as chagas de Jesus, Jesus, ao reaparecer de novo para os discípulos, 8 dias depois da primeira da aparição, ele vem aquela segunda aparição com os discípulos reunidos no cenáculo, é especificamente para Tomé, porque Tomé duvidara. Jesus então diz para ele: toca aqui, bota a tua mão. Era o que ele queria. Então ele foi lá e tocou. Este é verdadeiramente o ressuscitado. Tomé viu e acreditou. Jesus então dá uma lição que serve para todos nós. Tomé, tu acreditaste porque viste. Bem-aventurados os que não viram e acreditaram. Veja que Jesus é atemporal. Naquele momento ele está falando de uma coisa futura. Ele está falando de hoje. Ele está falando de vocês, está falando de mim. Você acredita? Porque nós não estamos vendo a figura de Jesus. Jesus material, Jesus humano, Jesus homem, que a gente possa tocar como Tomé, não está aqui diante da gente. No entanto, nós acreditamos que Ele está. Ele está como sempre esteve. É o mesmo Jesus, mas é outro, porque está glorificado. Mas mesmo glorificado, Ele leva consigo o quê? As marcas da sua paixão. Os estigmas da sua paixão. Isso indica a sua humanidade, porque se ele fosse um espírito, não ia ter nada daquilo. Ou só um espírito. Se ele fosse um fantasma, menos ainda. Não ia ter nada daquilo.
nos pés, nas mãos, no lado principalmente, que é o lado do seu coração. Não é? Embora a espada tenha transpassado do lado direito, o lado esquerdo atingiu o coração, e diz São João que no momento em que o coração foi atingido, jorraram água e sangue. É isso que nós vamos celebrar agora, daqui a 2 semanas, numa sexta-feira que se chama Sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. Celebra-se sempre 2 semanas depois do Pentecostes. Muito bem, então Jesus aí está. Lucas coloca tudo isso 50 dias depois, no Pentecostes, para nos lembrar dessas coisas todas. Então, antes do Pentecostes, ele bota a ascensão de Jesus, porque quando Jesus sobe ao céu, que ele é encoberto por uma nuvem, essa nuvem que o cobre é representativa da entrada dele no seio do Pai. Ele e o Pai se juntam, 2 pessoas, mas com uma única natureza, a natureza divina, aquela que ele tinha sempre, que ele teve sempre desde o início, mas da qual ele se despojou para assumir a nossa natureza, a nossa forma humana, para viver como um de nós, para morrer como um de nós e para ressuscitar para nós. Não precisamos passar pelo tormento que Jesus passou, porque ele passou por nós. E ele ressuscitou para nós. Portanto, no tempo pascal, 40 dias depois, segundo Lucas, os outros não falam disso. Segundo Lucas, Jesus ascende aos céus. Eles falam da ascensão, mas não falam de período. Então, ele ascende aos céus, ele volta para o seio do Pai. E mais 10 dias, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos no mesmo local. Mas os apóstolos aí com uma outra novidade. Nossa Senhora está com eles. Nossa Senhora está à frente deles. Nossa Senhora está no meio deles como uma igual a eles. Mas já aí na qualidade de mãe de todos. A mãe que Jesus nos deu no alto da cruz. Ao dizer para João evangelista, né? São João diz: filho, eis a tua mãe. Antes ele tinha dito: mulher, eis o teu filho. João está nos representando. E ao representar, ele está representando também a igreja que nascerá. Então, no Pentecostes, nasce a igreja. Ela nasce já sob a égide do Espírito Santo, que desce como língua de fogo, parece umas línguas de fogo. Desce como um fogo, porque o fogo é o fogo que alimenta o nosso amor para Jesus, o nosso amor para Deus. Lucas faz isso didaticamente. Colocar 50 dias depois quer dizer, o dia em que os judeus celebravam a festa da entrega da lei a Moisés, Lucas mostra que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos de Jesus e Maria, para representar a incepção, o início da igreja que começa para divulgar a verdadeira lei, a lei definitiva, que é a lei do amor de Deus. É a lei do amor. O Espírito Santo é o Espírito de amor, que une o Pai ao Filho. Pai e Filho são unidos pelo amor. Não é pela discórdia, pela desunião, pela falta de unidade. A igreja tem que seguir isso. Não pode ser dividida, não pode estar desunida. Tem
estar unida sempre em saída, quer dizer, caminhando para frente. Não pode estar fechada. Vejam que, após o Pentecostes, o que acontece? Aqueles discípulos que eram os covardões, os medrosos, enchem-se de uma enorme coragem e desafiando todos os perigos que para eles já não continuam existindo, mas eles já não dão mais bola para aqueles perigos. Eles vão e dizem a verdade que eles conhecem. Vim anunciar a vocês Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi crucificado e que ressuscitou, que nos deu uma lei, a lei do amor, para que nós vivêssemos unidos como igreja, unidos para levar a sua mensagem a todos os povos. Pedro diz isso no discurso, o primeiro grande discurso. Vamos dizer que é a primeira grande homilia de um Papa. Se a gente considerar Pedro o primeiro Papa, o grande discurso dele, ele nos disse, ele nos constituiu seus apóstolos, seus mensageiros, para que levássemos a todos a mensagem da salvação. E a mensagem da salvação é a própria vida dele, de Jesus, entre nós. Período pascal. Então veja lá, Advento, as profecias. As profecias são a palavra de Deus, é aquilo que Deus vai fazer. Quaresma, Natal, Deus faz. Manda o seu filho que nasce de uma virgem, nasce homem, de uma virgem, para salvar os homens. O anjo diz isso a Maria, não nos esqueçamos. Ele será chamado um Salvador. Aí nós saímos exatamente desse período e entramos, já depois de um tempo, no período da Quaresma, que vai nos preparar para o grande momento, que é o momento da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Quero enfatizar sempre, da ressurreição de Jesus Cristo. Nós passamos muito tempo olhando para a cruz, mas esquecidos de que a cruz é a cruz, que é o símbolo, não é o sinal da vitória de Jesus. Porque a cruz que vai servir como trono de morte para ele, vai se esboroar na sua ressurreição. Então a ressurreição é que é o importante. Mas para chegar a ela, Jesus precisou passar pela morte. Porque ele era um humano como nós. E a sua morte significava que ele estava... A sua ressurreição significou que ele estava matando a morte pela sua morte, para que nós não morrêssemos jamais. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. A vida. Ele não diz a morte. Ele diz a vida. Ele também não diz que veio para julgar. Ele veio para salvar. Passamos então esse período da Páscoa, quer dizer, Jesus ressuscita e vamos até o Pentecostes, é o tempo pascal. Quando chegamos no domingo do Pentecostes, que foi o domingo anterior, quando nós chegamos no domingo de Pentecostes, há um momento no final da celebração litúrgica que é simbólico. Apaga-se o círio pascal. Durante todo o período da Páscoa, 50 dias, o círio ficou aceso sempre. Lá estava o círio. E o círio representa o quê? A luz de Cristo. É o Cristo ressuscitado que está ali entre nós. Isto é representado pelo círio pascal, que
Jesus é a luz do mundo. E isso foi aceso, nós nos lembramos, na vigília da Páscoa. Naquele sábado, né? O sábado de aleluia, o sábado da vigília pascal, acende-se o círio logo na entrada, logo no início da cerimônia. E depois tudo com a igreja apagada, tudo transcorre ao redor do círio. Quer dizer, aquela luz que rompe a escuridão. A luz que rompe a escuridão representa a morte, mas a luz está ali, rompendo a escuridão, ou seja, matando a morte. Jesus ressuscita. Tanto que depois nós cantamos alegremente, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Aleluia, por sinal, quer dizer, louvemos a Deus pela ressurreição de Cristo. Aí Jesus vai embora, ele sai da vista humana, segundo São Lucas, na ascensão. Lucas colocou isso num dia exato, que é o da ascensão. 10 dias depois desce o Espírito Santo, prometido por Jesus, segundo Lucas, que é o evangelista deste ano. Então, prometido por Jesus, desce o Espírito Santo, que é o Espírito do amor de Deus por todos nós. E a partir daí, recomeça o que nós chamamos, no ano litúrgico, de tempo comum. É aquele tempo em que os sacerdotes se vestem com uma roupa verde. Os paramentos são verdes. Temos a túnica que é branca e uma estola. Antigamente era tudo, a túnica era verde, ainda tem. Mas tem a estola. A estola é aquela fita que eles colocam ao redor do pescoço, que é verde, porque é o tempo do mistério de Cristo. O tempo que ele marca exatamente isso. Nós mergulhamos no mistério de Cristo, ou seja, vamos vivenciar, vamos estudar, vamos procurar entender os ensinamentos de Jesus. O que ele deixou da sua vida enquanto estava entre nós, antes da sua paixão e morte. Nós vamos entender isso através de uma série de leituras importantíssimas para nós e às quais nós devemos prestar bastante atenção e procurar, evidentemente, ao entendê-las, pô-las em prática na nossa vida também. Porque é para isso que elas existem. Para que nós ouçamos, é a palavra, que nos é dada como alimento. É a liturgia da palavra na missa. É alimento. A palavra entra pelo ouvido, não é por um e sai por outro, como acontece no mais das vezes. Não, Senhor, por isso é que nós estamos aqui. Por isso é que devemos voltar a nossa atenção 2 minutos, 1 minuto por dia para as coisas de Deus. Através de uma leitura espiritual, através de uma conversa com alguém que compreenda, mas principalmente através desses momentos que nos são dados, para que nós possamos mergulhar um pouco mais fundo no sentido, na essência do significado da palavra. A palavra que é o próprio Jesus. Ele é o verbo de Deus encarnado. O verbo é a palavra. Jesus é a palavra definitiva de Deus. No início foram os profetas que transmitiram a palavra de Deus, mas nesses últimos tempos, diz a carta aos Hebreus, Deus mandou o seu próprio Filho para que ele então nos transmitisse a palavra, já que ele é a palavra viva de Deus. Então aí está, nesse período que nós chamamos de tempo comum, é exatamente o período que vai até o final do ano. Ele começou um pouquinho antes da Quaresma, foram 9 semanas. Na semana passada, que foi a semana do Pentecostes,
Pentecostes é uma solenidade, então chama-se Pentecostes, mas dá início à 10ª semana do tempo comum. Já é parte do tempo comum. E a primeira grande solenidade, outra vez é uma solenidade, ocorre uma semana depois do Pentecostes, que é a festa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A festa da Santíssima Trindade. A solenidade da Santíssima Trindade. Que nós acabamos de ver aqui. Não como solenidade. O que é a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade fala qual é o significado da Trindade. Deus, o Pai, é o Criador de tudo. Deus, o Filho, porque é o Filho de Deus. Então, se ele é o Filho de Deus, ele é Deus com Deus. Deus, o Filho, veio para salvar. Então, o Pai é o Criador, vou até anotar aqui, o Pai é o Criador. O Criador. Mas é o Criador e Salvador. Por isso, ele é chamado no Apocalipse de Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso porque ele é o Criador e Salvador. Só que a salvação que Deus nos dá, ele dá através de quem? Do seu Filho. Por isso, o Filho é chamado de o Redentor. Quer dizer, aquele que veio para redimir os pecados, para pagar aquelas faltas que separavam a criatura do Criador, para purificar as criaturas, quer dizer, purificá-las do pecado de terem se voltado contra o Pai. Então nós temos Deus Pai e Deus Filho, porque se este aqui, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, a nossa fé nos diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. Portanto, se ele é o Filho de Deus, pela lógica, né, ele é também Deus com Deus. Nós temos Deus Pai, nós temos o Filho de Deus. Ora, se o Filho é de Deus, ele é Deus com Deus. Nascido humano no seio da Virgem Maria. Deus ama tanto a criatura que não quis vir como Deus, porque ele podia botar assim, estalar o dedo, porque para ele nada é impossível. Mas não. Ele ele queria tanto resgatar a criatura, que ele mandou o seu filho como criatura. O filho, evidentemente, aceitou isso, por amor. Isso não se faz a não ser por amor. Por amor Deus criou, por amor Deus salvou. Tanto que no início da ceia, no preparativo da ceia, São João, no capítulo 13 do seu evangelho, ele começa dizendo que Jesus, que é o Filho de Deus, amou tanto os seus que os amou até o fim. Fim da sua carreira pública, que ele ia morrer na cruz, mas até o final dos tempos. Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então nós temos o Deus Pai e Deus Filho. E aí, unindo aos dois, nós temos o Espírito Santo, que também é Deus porque procede, porque vem de Deus e do Filho. Não foi Jesus que disse: eu vou, mas volto. Eu vou e pedirei ao Pai que envie um novo Paráclito, quer dizer, o Espírito Santo. Por isso, Lucas o coloca 50 dias depois. Desce sobre os apóstolos. O que é o Espírito Santo?
é a emanação do amor de Deus. Então, este aqui, Deus é o Pai, é o Criador, nós temos o Filho Redentor e o Deus Espírito Santo é o amor de Deus. Mas que nós podemos colocar assim, que santifica, portanto, ele é o santificador. O Espírito Santo é o Espírito de santificação, ele veio para nos santificar, e ele santifica de que maneira? Ele santifica exatamente colocando dentro de nós o amor de Deus. E o amor de Deus nos faz ter amor pelo próximo. Não podemos vivenciar o amor de Deus senão amando o próximo, especialmente os mais necessitados, repetindo os gestos de Jesus, que nunca descartou aqueles que mais necessitavam. Pelo contrário, ele é que se aproximava do cego, do mudo, do surdo, do coxo, do paralítico, até dos que morreram, aos quais ele restitui a vida, a filha de Jairo e principalmente Lázaro. Então, essa festa da Santíssima Trindade, que é colocada, a celebração da Santíssima Trindade, que é colocada no domingo seguinte ao Pentecostes, é porque a Santíssima Trindade representa o maior mistério da nossa fé. Aquele em que nós temos um único Deus. Deus, Deus, Deus. Se é Deus, 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 é Deus. Um único Deus, mas em três pessoas distintas. O Pai, o Criador e Salvador. O Filho, Deus com o Pai, Redentor. E o Espírito Santo, Deus com o Pai e o Filho, porque procede do Pai e do Filho, e com eles é juntamente adorado e glorificado. Ele é aquele que falou pelos profetas. Ele é a essência do amor de Deus que nos une, que nos faz ser um com Cristo e, portanto, um com o Pai. Jesus nos amou tanto, mas tanto, que ele se entregou na cruz por nós e ressuscitou. E como ele sabia que tinha que voltar para o Pai, ele disse: eu vou, mas volto. E ele volta no seu Santo Espírito, enviando o seu Espírito. Esse é quem é o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos ilumina, é o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos dá a entender as palavras de Jesus, é o Espírito que nos ajuda a pô-las em prática, agindo exatamente como Jesus. É o Espírito, enfim, que nos faz ser outros Cristos, o próprio Cristo, na nossa vida. Isso tudo se concretiza nesta solenidade marcante da Trindade, da Santíssima Trindade. Por isso colocada uma semana depois de Pentecostes, porque o Espírito Santo já desceu. E é o Espírito Santo que nos une, que nos guia. Há um hino que a gente canta na liturgia das horas, ou reza, eu rezo, né? Não canto, mas eu rezo. Há um hino, eu coloquei duas, são 3 estrofes, e eu coloquei 2 ali na pedra, porque não dava mais. Eu vou deixar o terceiro, vai servir para que a gente conclua esse nosso encontro de hoje. Mas o hino diz o seguinte: vem Espírito Santo. Isso é um hino de Pentecostes.
Veni Santos Espíritos, Sancte Espíritos. Então, vem Espírito Santo unido ao Pai e ao Filho. Aí estão as três pessoas da Santíssima Trindade: o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O hino diz bem: vem Espírito Santo. É uma oração que nós fazemos ao Pai para enviarmos o seu Santo Espírito. Vem, ó Espírito Santo, unido junto do Pai e do seu Filho. Portanto, olha aqui, Espírito Santo unido ao Pai e a seu Filho, Filho do Pai. Portanto, aqui nós temos o Pai, que é Deus Criador. Nós temos o Filho, que é Deus, porque é Filho de Deus, portanto, Deus Redentor. E nós temos o Espírito, que é o Espírito de Deus, Pai Criador, e de Deus Filho Redentor. Então, ele é Deus também. Uma única natureza, a divina, natureza divina, com as suas, cada um deles com as suas características. Jesus, por exemplo, é vero Deus, vero homo, verdadeiro homem, continua sendo. Ele já glorificado mantém os estigmas. Isto indica a sua humanidade, indica o sacrifício que ele ofereceu por nós. Portanto, quando ele ascende ao Pai, ele vai como Filho de Deus, mas levando consigo a nossa humanidade. Por isso é que na ressurreição de Jesus, nós também ressuscitamos. E na ascensão de Jesus, nós também subimos ao céu. Não assim, eu, aqui, a minha figura material, ainda não. Mas em Jesus, sim. Porque ele leva consigo a nossa humanidade. E que ele quer levar, por quê? Porque sendo nosso Deus também, ele é nosso irmão, sobretudo. E ele nos leva para Deus para que no Pai nós todos sejamos um com ele. Portanto, se ele é o Filho de Deus, e nós somos irmãos dele, nós também somos filhos de Deus. Adotivos. Ele é o Filho, por isso eu botei aqui um O. Ele é o Filho por excelência, mas que nos transforma em filhos de Deus também, porque é nosso irmão. Ele é o nosso Redentor e é o nosso irmão. Maria é a nossa mãe, mãe que Jesus nos dá na cruz, mas é também a nossa irmã, porque é irmã na fé. Antes de ser mãe, ela foi nossa irmã. Esses são os mistérios da nossa fé. Mistérios densos, que precisam ser revelados, precisam ser penetrados, precisam ser estudados, precisam ser entendidos. Quem nos dá esse entendimento é quem? É o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. É ele que nos dá a entender tudo isso. Por isso é que nós pedimos que Deus nos envie. Por isso a gente diz: vem Espírito Santo. Esse é um dos hinos do Espírito Santo. Vem Espírito Santo unido ao Pai e ao seu Filho. Vem Espírito Criador. É o início de um outro hino que os cardeais reunidos na Capela Sistina cantam ao entrarem na Capela Sistina antes da eleição de um novo Papa. Eles pedem que Deus nos mande o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo aquele que dá a luz, é ele que ilumina a mente humana para que ela consiga penetrar no mistério que está sendo celebrado. Por isso, nós começamos a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós terminamos a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando a missa termina, vem o envio.
Nós saímos para pôr em prática aquilo que aprendemos na missa. A palavra que ouvimos. Por isso nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em qualquer momento da nossa vida, nós invocamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A começar pelo primeiro, que nos insere na igreja, que é o batismo. Nós somos batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi uma coisa inventada pelos papas? Isso foi uma coisa inventada pela igreja? Negativo. Foi Jesus que disse para os seus discípulos, no momento da asa, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho, batizando todos, diz São Mateus lá no capítulo 28, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas, em nome da Trindade. A Trindade é que nos congrega, é a Trindade que nos envia. Um não vai sem o outro. Não existe uma atividade individual, não, porque eles são um só na divindade, sendo 3 nas características específicas de cada um. Este é o grande mistério da nossa fé. Um só Deus em 3 pessoas. 3 pessoas sendo um único Deus. O Deus é único. Isaías, capítulo 45. Deus é único, mas em 3 pessoas. Essa é a solenidade da Santíssima Trindade. E logo depois dessa solenidade, nós vamos ter outra. Logo na próxima quinta-feira, nós vamos ter outra, que vai falar exatamente daquilo que o Redentor deixou para nós, o seu próprio corpo. Por isso é a festa de Corpus Christi. Na quinta-feira seguinte à festa da Santíssima Trindade, celebra a igreja o Corpus Christi, com uma procissão para dizer que nós aderimos àquilo, nós acreditamos naquilo. Nós acreditamos que ali, na hóstia consagrada, está Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. É Ele que tomamos em comunhão, quer dizer, comungamos, comemos o corpo de Jesus Cristo. Nós fizemos aqui uma série sobre o pão vivo, não é? O pão vivo descido do céu é esse. É esse. Mas tudo isso nós só podemos entender com a graça de Deus pelo Espírito Santo. Graça de Deus, Pai, Criador e Salvador. Graça do Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, nosso Redentor. E Deus Espírito Santo, que é o nosso santificador. Afinal de contas, é Ele que nos santifica, dando-nos esse entendimento das coisas de Deus, que não devemos relegar no segundo plano nunca. Devemos procurar vivenciar isso a cada dia, buscando entender, mas eu não entendi, né? Não entendeu mesmo. Então vamos buscar entender. E não nos preocupemos, porque o entendimento pleno, o entendimento perfeito, nós só vamos ter na eternidade, quando virmos Deus face a face. Porque ao vê-lo face a face, vamos ver que a face de Deus é a minha face é a face de Deus. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que nos une pelo seu Santo Espírito. Então venha aqui penetrar a nossa mente, para nos dar o entendimento desse mistério, inundar o nosso coração de amor, para que nós possamos olhar uns para os outros com amor, e por amor viver. Houve há muitos anos uma novela que ficou muito famosa na televisão, chamada Por Amor. Pois olha, eu assisti muito dessa novela. Acredita que eu não conseguia ver amor nenhum naquele negócio? E no entanto ela era chamada Por Amor.
Mas era amor? Sim. Mas um amor humano, certo? Tudo bem. Mas faltava a esse amor humano uma abertura ao verdadeiro amor. Por isso é que eu disse que não tinha amor. O amor humano sem o amor de Deus é nulo. Não vale nada, porque Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo número 4, versículo número 4. Deus é amor. Tudo em nós proclama o amor. Está aqui. Que em nosso peito acendeste, para que os outros inflamem. O Espírito Santo acende no nosso peito, quer dizer, no nosso coração, o amor de Deus. Ele acende no nosso coração para que nós inflamemos este amor no coração dos outros. É o que buscamos fazer aqui. Deixar que o Espírito haja em nós, para depois nós levarmos esse amor para os outros. Isto hoje é mais do que necessário. A falta desse amor, não que não exista um amor humano, mas a falta desse amor nos leva a esta barbaridade daquela guerra na Ucrânia. Isso é um absurdo que não tem mais tamanho. Nesta altura da existência humana, parece que não aprendeu nada. Então ainda temos que batalhar muito. Não vamos ficar, nos deixar levar pelo pessimismo. Não. Vamos procurar cumprir a nossa tarefa por amor. Porque cada vez que nós colocamos em prática estas palavras que estamos vendo aqui hoje, evidentemente nós estamos agindo como o Senhor quer que a gente aja, deixando que o Espírito Santo nos guie. Por isso esse mesmo hino, ele termina da seguinte maneira: é uma oração ao Pai. Ó Pai de bondade, o Pai, ouve-nos por teu Filho Jesus. Nós não rezamos o Pai Nosso? Nós não dizemos assim, Pai Nosso que está no céu? E quem é que nos ensinou isso, não foi o Filho de Deus? Então, na realidade, ele se junta a nós no pedido. Portanto, a gente diz, ó Pai de bondade, ouve-nos por teu Filho Jesus, que vive com o Santo Espírito pelos séculos dos séculos. Esse hino ao Espírito Santo, pequeno, mas de grande sentido. Sentido espiritual, mas um sentido material também. Porque nós podemos colocar isso em prática. E assim, o hino todo vem. Ó, vem Espírito Santo, unido ao Pai e a seu Filho, penetrar a nossa mente, inundar o coração. Tudo em nós proclame o amor que em nosso peito acendeste, para que os outros inflamem. Ó Pai de bondade, ouve-nos por teu Filho Jesus, que vive com o Santo Espírito pelos séculos dos séculos. Amém. Que Nossa Senhora, que recebeu o Espírito junto com os outros discípulos, e que viveu pelo Espírito, porque antes de o Espírito descer sobre ela, ela já o tinha recebido na própria carne, porque foi por ele que ela foi concebida por ele. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Que Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, interceda por nós junto a ele, rezando conosco o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. E digamos, em homenagem a ela, nossa Mãe querida: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começamos assim, assim terminamos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.